Boa noite a todos mais uma vez, que a graça de Jesus Cristo seja com todos. Mais uma vez, sejam bem-vindos, recebam o nosso abraço, nosso carinho e desfrutem o máximo desse lugar na presença do Senhor. Nós vamos ler a palavra de Deus, gratos ao Senhor por esse dia, por esse tempo e pela vida, Deus, também, a vida de cada um de vocês que estão aqui participando conosco, cultuando ao Senhor conosco. Nós vamos ler no livro de 1 Samuel, que está aí no Antigo Testamento. Nós temos o primeiro livro e o segundo livro de Samuel. Pensando no tema que nós temos, o tema anual, que é Vivendo o Cuidado, e o tema também do mês, né, que é Cuidando da família, cuidando uns dos outros, como o Senhor nos manda, né, a cada dia. E dentro desse pensamento, né, como nós estamos também com um mês de oração em favor uns dos outros, em favor das famílias. Então, lembramos desse texto da Palavra de Deus, que nos dá uma lição muito especial a respeito da oração. E nós vamos ler, então, aqui no primeiro capítulo, esta história de uma família. Diz assim a palavra de Deus, 1 Samuel capítulo 1, do verso 1 em diante. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efrateu. E esse tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana e o da outra Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Subia, pois, este homem da sua cidade, de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. E a sua rival excessivamente a provocava para a irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, por isso chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela a orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca.
Porquanto Ana no seu coração falava, só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: acha a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi o seu caminho, e comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. E Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. E sucedeu que, passando algum tempo, Ana concebeu e deu à luz um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. E subiu aquele homem Eucana com toda a sua casa, e ofereceu ao Senhor o sacrifício anual, e a cumprir o seu voto. Porém Ana não subiu, mas disse a seu marido: quando o menino for desmamado, então o levarei para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. E o verso 24, então diz: e havendo desmamado, tomou consigo com 3 bezerros e uma efa de farinha e o odre de vinho, e levou-o à casa do Senhor em Siló. E era o menino ainda muito criança. E disse ela, verso 26, e disse ela: ah, meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor atendeu a minha petição que eu lhe tinha feito. Por isso também ao Senhor eu o entreguei, por todos os dias que viver, pois o Senhor foi pedido, e adorou ali ao Senhor. Amém, irmãos? Ficamos por aqui com essa história. A oração que Deus responde. Aqui então encontramos nesse primeiro capítulo, irmão, a história pessoal e de dor, né, profunda dor, de uma mulher, mas também de fé, de esperança e de fidelidade no Deus que é Senhor absoluto das nossas vidas. Ana conhecia muito bem a Deus, conhecia muito bem ao Senhor, por essa demonstração, essa atitude que ela tem, que ela demonstra através desse texto. Em uma época de grande crise espiritual em Israel, Deus escolheu trabalhar através de uma mulher que buscava incansavelmente sua intervenção. O texto mostra como Deus responde às orações sinceras dos seus filhos, mesmo em momento de desespero. Em primeiro lugar, nós vemos do verso 1 ao verso 8, a aflição dessa mulher, a aflição de Ana. Ela era casada, mas também tinha uma rival. Em tempos passados, isso aconteceu com frequência. Talvez possa até acontecer hoje. Em algumas culturas isso ainda acontece, No Brasil não é normal. Se bem que algumas reportagens já mostraram que em alguns estados do Brasil, já aconteceu ou ainda acontece de o marido ter 2, 3 mulheres. E as mulheres convivem bem umas com as outras,
tem essa questão cultural. Mas, nos tempos remotos, os povos adquiriram esse mau costume, podemos dizer, porque isso contraria a vontade de Deus, sempre contrariou a vontade de Deus. Ao ler a Bíblia, ao tomar conhecimento da história geral e da história bíblica, da história da humanidade, nós vamos encontrar, né, os diversos costumes desenvolvidos, as diversas culturas criadas. Porém, nem sempre foram da vontade de Deus. Porque basta nós lermos, né, nós temos a Bíblia, né, falando sobre esse aspecto, mas a Bíblia já começa a nos ensinar a respeito disto. De que Deus criou o quê? Deus fez o homem e uma mulher. Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, e do homem, da costela do homem, ele formou a mulher. E ele, então, uniu os dois. E ordenou que eles, então, começassem a humanidade, procriassem, multiplicassem, e assim foi, diz a Bíblia. Deus não criou Adão e mais 3 mulheres, né? Não tirou outras costelas, né? Ele poderia ter feito, né? Se Deus quisesse adiantar muito a coisa, né? Talvez no nosso pensamento humano, ele teria feito, mas não. Deus, na sua sabedoria, então ele fez dessa forma. Depois Jesus, mais tarde, vai também responder a questionamentos, dizendo que Deus fez o homem e a mulher e os uniu, né? E que, então, seria adultério se houvesse uma outra mulher na história, né? Então, ou um outro homem, outro marido. De forma que também Paulo vai também orientar a igreja de Corinto, que viveu também essa confusão, e assim vamos caminhando, irmãos, lembrando de que a Ana vai sofrer também, nessa família vai sofrer também devido a esse desvio do curso. Porém, Ana, que parece ser a mulher principal, né, a mulher de casamento de Eucana, em primeiro lugar, então, por ela não ter filhos, e a Bíblia diz aqui que Deus cerrou-lhe a madre, né, foi Deus que impediu dela ter filho. Então, levamos em conta a vontade, né, de Deus, Deus tem sempre o melhor para cada um de nós, mas nem sempre o homem compreende. E, por certo, então, né, dentro da questão cultural, assim como Abraão também lançou mão dessa situação, né, até aconselhada por Sara, e também não deu certo, a Bíblia vai mostrar para nós. Então, certamente que Ana, né, ou Eucana, juntamente, né, com Ana, ela, então, não tendo filhos, então ele lança a mão de um outro casamento, de uma outra mulher chamada Penina, e vai, então, aí a Bíblia vai dizer para nós, no texto que nós lemos, que ela vai ter muitos filhos e filhas, né? E Ana continua com a sua amada encerrada. Então, é uma aflição que o texto mostra para nós, que passa esta mulher, que sem dúvida alguma era a mulher, né, escolhida em primeiro lugar, tanto que o texto vai dizer que Ana, ele amava, né, Eucana amava a Ana, né, tinha um carinho especial por ela, através do seu tratamento, nesse contexto, né, nesse contexto, que para nós hoje é muito diferente. Ana era uma mulher casada com Eucana, como nós vimos, né? E o versículo 7, então, descreve como Ana sofreu, ano após ano, enfrentando zombarias de Penina, mas sem encontrar alívio. Apesar da dor emocional, Ana não se voltou para a revolta, mas foi ao Senhor. A dor que ela sentia não a afastou de Deus, mas a aproximou mais e mais dele. Quantas vezes em nossas vidas somos afligidos por circunstâncias que nos fazem questionar até onde Deus nos vê? Como Ana,
Podemos nos sentir impotentes diante de nossas lutas, mas a resposta não está em nos afastarmos de Deus, mas em nos achegarmos a Ele com sinceridade. Não importa quão grande seja a dor, Deus está pronto para ouvir as nossas orações. Amém, irmãos? Deus está pronto a ouvir. Deus está nos vendo sempre. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar. A Bíblia diz que nada foge ao conhecimento de Deus. Então, seja qual for a circunstância que você está passando, seja na questão na vida familiar, seja na sua vida pessoal, seja homem, mulher, seja qual a idade você tiver, lembre que Deus não está distante e Deus não está indiferente às aflições da vida. E a própria Bíblia vai nos ensinar, nos dizer sobre, né, o passar pelas aflições. Não há como viver sem passar pelas aflições. Uma vez que o pecado entrou no mundo, entrou a aflição. Uma vez que o pecado entrou na vida humana, entraram também as aflições, os sofrimentos, né, as dificuldades, as confusões. Por isso, de forma que a Bíblia diz para nós aqui, de forma clara, que Deus havia impedido Ana de ter filhos. Ele também fez com Sara isso. Na nossa visão, às vezes imediatista, não é? Para que deixar as pessoas sofrerem dessa forma, né? Deus não podia ter resolvido logo o problema, né? E a Ana logo ter filhos, a Sara também ter filho, como teve depois, né? Por que passou? Mas dentro desse plano divino, Deus quer nos ensinar. É um tempo de aprendizado. Nós estamos aqui por uma razão muito especial. Não é à toa que nós estamos aqui ainda. Porque Deus também já poderia ter resolvido esse problema, de nos dar felicidade plena mais rápido. E como gostaríamos, né? De a coisa ser mais rápida. E vivemos num tempo de tudo muito rápido. Mas Deus tem o tempo nas suas mãos. E Ele sabe o que é melhor. E Ele sabe que nós precisamos aprender muito. E Ele então vai nos deixando e nos permitindo então passar pelas diversas situações. Situações que nós mesmos criamos. Situações que nós fomos envolvidos porque alguém muito perto nos envolveu. E nós precisamos então ter atitudes corretas para vencermos. E aí o texto, a palavra de Deus, essa história vai nos ensinar. Obrigado, minha querida esposa. Está muito bonita hoje, mais um pouquinho, né? Tá. Deus abençoe. Linda, né? Ela sempre foi maravilhosa, né? E agora, nesses tempos aí, acho que ela está sonhando com a aposentadoria, né? E ela está ficando mais bela. Deus abençoe. Os tempos de aflição estão passando, né? Os tempos das aflições. Tomara, né? Mas, em segundo lugar, meus queridos irmãos, ouvintes desta noite, nós também encontramos no verso 9 a 18 a oração de Ana, né? A súplica de Ana. Nós encontramos a aflição e logo a seguir nós encontramos, né, a busca, né, a sua súplica, a sua oração, a oração que Deus responde. E então ela vai, né, ao templo, e ela se dirige a Deus de uma forma, né, muito fervorosa, cheia de emoção. Então ela vai suplicar ao Senhor dos exércitos, ao Deus Todo-Poderoso.
como nós vimos, ela não vai ser muito compreendida, porque ela está orando a Deus, ela não está orando para homens, ela está orando para o Senhor, e então ela vai sem reservas, e fala da sua aflição, da sua dor, da sua necessidade. E naquele tempo, não é mais do que hoje, não ter filho era realmente um sofrimento, era discriminação, era como não estar sendo abençoada por Deus, era estar em falta, em falha para com Deus, era ter feito algo ruim para o Senhor. Era um defeito, podemos assim pensar. E ela vai então suplicar, como o texto aqui fala para nós, e ela vai fazer um voto também, ela vai orar com sinceridade, com comprometimento, e ela vai então fazer um voto ao Senhor. Se Ele concedesse um filho, ela o entregaria de volta para o serviço do Senhor. Verso 11 vai falar para nós. Eli inicialmente não compreende o profeta de Deus, mas depois ele vai compreender bem quando ela declara, e ele dá a bênção que ela precisa, que estava também, sob a sua responsabilidade, porque as pessoas iam àquele lugar e ele representava o Deus Altíssimo naquele lugar e para o povo de Israel. A oração de Ana é um exemplo de como devemos nos aproximar de Deus de coração aberto e sem reservas. Ela não apenas pediu, mas fez um voto, demonstrando compromisso com o que pedia. Em momentos de aflição, Deus deseja nos ouvir, mas também deseja ver nossa fé e compromisso. A oração sincera não é apenas uma lista de pedidos, mas um ato de entrega e confiança. Aprendemos então, irmãos, mais um pouquinho nessa noite, de como deve ser a nossa oração ao Senhor. Ela deve estar recheada de sinceridade, sim, mas também de comprometimento, porque o que nós pedimos ao Senhor e o que Ele nos dá é para o nosso bem e para a sua glória. E sempre vai ser assim. Deus não vai nos atender de forma a nos prejudicar ou a atentar para o nosso egoísmo, porque a Bíblia não ensina esse comportamento. A Bíblia ensina a paz, a perseverança, o amor, a gratidão, é o que a Bíblia ensina. Então Deus, Ele nos dá tudo o que nós precisamos para que seja colocado em prática a cada dia, através das nossas vidas, para o seu louvor e para a sua honra. Jesus, Ele nunca pediu algo ao Senhor, ao Pai do céu, Ele que estava aqui como filho, e sendo o exemplo supremo para nós. Ele era Deus, mas estava aqui no nosso meio como um homem comum. Ele não se valeu dos seus poderes, da sua majestade para fins próprios. E ele só usou num momento muito especial para glorificar ao Pai Celestial. Quando ele está no deserto, ele está faminto, 40 dias que ele passa lá sem comer nada, em jejum. 40 dias e 40 noites, a Bíblia diz. E o diabo tentou. E ele ali estava como homem, ele não era Deus ali, embora sendo Deus, na maneira de expressão. Era o Deus homem, Jesus Cristo. E o diabo sabia que ele era Deus.
E ele então tentado, né, o diabo então diz para ele, olha, transforma, você está com fome. E certamente que o diabo sabia, né, e viu que ele estava com muita fome. Transforma essas pedras em pães. E Jesus, o que diz? Repreendeu ele através da palavra. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Jesus podia transformar as pedras em pães e se fartar. Ele tinha esse poder. Mas naquele momento ele estava passando por uma aflição, por uma prova, para nos ensinar a passar pelas aflições e pelas provas. Mas mais tarde, Jesus vê a multidão com fome, faminta, acompanhando ele desde a manhã até a tarde, já estava começando a anoitecer. Os discípulos mandaram que eram para mandar a multidão para casa, mas disse, não dá eles voz de comer. E aí então chegaram até ele com os pães e os peixes. E ele transformou aqueles pães e peixes, ele multiplicou e alimentou a multidão de mais de 12.000 pessoas. Por quê? Aquele momento foi para a glória de Deus. Deus então está permitindo que Ana passe por uma grande aflição. Eu não sei porque Deus está lhe permitindo, alguém porventura aqui esteja passando por uma grande aflição, eu não sei porque Deus está permitindo essa grande aflição. Mas uma coisa eu sei pela palavra do Senhor, que posso deixar para você nesta noite. É para que você tenha um aprendizado e no momento oportuno glorifique ao Senhor com a bênção, com o atendimento da sua oração. Em terceiro lugar, a Bíblia aqui mostra para nós nesse texto também, no verso 19 a 20, que Deus responde, né, à oração. Deus responde. Eles voltam para casa, o casal volta para casa, e logo depois, então, Ana concebe. Dá à luz a Samuel, que significa ouvido por Deus. A resposta de Deus foi direta e fiel, conforme a oração de Ana. O nome Samuel reflete a experiência de Ana, que clamou a Deus e foi ouvida. Isso nos ensina que Deus não é indiferente às nossas aflições, e Ele responde à oração feita com um coração sincero. Toda oração feita com um coração sincero, segundo a vontade de Deus, vai ser atendida. Jesus disse que tudo que pedides ao Pai em meu nome, Ele vos atenderá. Lá na primeira epístola de João, o apóstolo João vai dizer que a oração, né, segundo a vontade do Senhor, vai ser ouvida. A resposta de Deus não é apenas um ato da misericórdia, mas um testemunho da sua fidelidade. Ana teve o privilégio de ver a resposta de Deus de forma tangível. Mas muitas vezes, sua resposta pode vir de formas que não esperamos. O importante é confiar no caráter de Deus, que sempre age em nosso melhor interesse e para a sua glória. Há muito tempo eu fui pregar numa conferência lá na igreja em Boqueirão. A igreja Boqueirão ainda era nova, pastor Cornélio. E eu fui pregar lá numa sexta, no sábado, no domingo. Aqueles tempos que a gente fazia as conferências, algumas começavam quinta-feira, outras começavam sexta-feira. E era um pregador só. Depois passou para ficar 2 pregadores ou 3. Mas naquele tempo ainda nós estávamos naquela de um pregador só, como a gente teve aqui também muito no decorrer da história. E aí,
Eu preguei lá na sexta-feira, na abertura, depois preguei no sábado, e estava lá o nosso irmão, já agora falecido, José Tostes, cantor evangélico, muito conhecido no meio batista. José Tostes. Quem conhece José Tostes aí, levanta a mão. Opa, os da velha guarda conhecem. Deus abençoe. É isso, né? E aí ele sempre foi muito agradável, eu já o conhecia bastante lá da primeira igreja de Niterói, quando estava no seminário, conhecemos lá. E ele cantou, e ele deu também um testemunho. Ele disse que ele e o irmão dele cantavam, parece que tocavam algum instrumento, e eles cantavam e tocavam na noite. E a mãe deles sempre aconselhou que eles deixassem essa vida de cantar na noite, tocar, e também de vícios, de cigarro, de bebida, essas que eles usavam. E orava por eles, orava muito por eles. Ele disse que levava isso do jeito que muitos filhos levam. Mas ele guardou isso, ele guardou na sua mente, de que muitas noites ele chegava de madrugada em casa e escutavam a voz. Então ele entrava quietinho e a porta do quarto estava entreaberta, do quarto da mãe. E então ele olhava e a mãe estava ajoelhada, orando por ele e pelo irmão. Já de madrugada, ele disse que entrava, ia dormir, isso acontecia com frequência. No dia que a sua mãe estava sendo velada e teve o culto, ele se rendeu a Cristo Jesus. A sua mãe orou, vamos dizer, quase a vida toda, né, naquele tempo todo, sem ver a resposta. Mas ela continuou. Ela não desanimou. A oração dela foi ouvida. A oração dela foi atendida. E ele, então, passou a ser um servo do Senhor, comprometido, como ele era, como sempre demonstrou. Deus se agrada desse coração contrito, desse coração sincero, como o coração de Ana, e atende dando um filho a ela, e depois mais outros filhos, como o texto fala para nós da Bíblia. E esse filho foi um profeta do Senhor que dirigiu o povo de Israel por mais de 40 anos de ministério. Então continue orando. Se você está orando por algo, por um objetivo, continue a orar, não desanime, siga adiante, porque Deus tem o tempo próprio para responder e para agir. Nós encontramos em último lugar, para a gente fechar, a gratidão que Ana apresenta, a gratidão do coração, dessa oração que Deus responde. O texto mostra que quando o menino foi desmamado, Ana o levou até Siló, entregou a Deus, cumpriu o que ela prometera, e mostra para nós, através desse ato de dedicação, não apenas a obediência de Ana, mas também a sua fé em Deus, o Deus que ela confiou, né? Agora ela confia também ao filho para a obra divina. Mesmo então, depois de tanto tempo de espera, o que ela recebe, ela dedica ao Senhor. E após entregar esse filho, irmãos, ao Senhor,
para viver todo o seu tempo, a sua vida na presença do Senhor. E é bom que cada mãe e cada pai faça isso, ore ao Senhor e entregue o seu filho nas mãos do Senhor para viver todos os seus dias de vida, para que Deus o use segundo a sua soberana vontade. Se Deus quiser usar como profeta, vai usar como profeta. Deus quiser usar como um motorista, vai usar como um engenheiro, como um chefe. Seja qual for a área na medicina, seja qual for, Deus vai usar. Mas que bom que Deus use. Que cada família possa estar tendo essa atitude especial. Lembrando de que se vivemos ou morremos, somos do Senhor. E devemos ser do Senhor. Devemos viver, né, e morrer para o Senhor. Ela então vai, no capítulo 2, de 1 a 10, ela vai mostrar a sua gratidão, adorando ao Senhor, como nós temos aqui. Então Ana orou e disse: o meu coração exulta ao Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor, a minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de altivez, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus de conhecimento, e por ele são as obras pesadas na balança. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. Os fartos se alugaram por pão, e cessaram os famintos. Até Estéreo deu à luz 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta, levanta o pobre do pó, e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados, desde os céus trovejará sobre eles. O Senhor julgará as extremidades da terra, e dará força ao seu rei, e exaltará o poder do seu ungido. Então Eucana foi a Ramá, a sua casa, porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Que Deus seja louvado, irmãos. A verdadeira fé não é apenas pedir a Deus, mas também confiar que Ele fará a sua vontade em nossas vidas. Quando Deus responde às nossas orações, a nossa atitude deverá ser de gratidão e louvor. Assim como Ana, devemos ser fiéis em cumprir nossas promessas e entregar ao Senhor tudo o que Ele nos deu, reconhecendo que Ele é digno de toda a honra. A história de Ana nos ensina que a oração sincera, feita com fé e compromisso, não é ignorada por Deus. Ele vê as nossas lutas e aflições e responde conforme a sua vontade e sabedoria. A fé demonstrada por Ana foi transformada de dor em louvor. É um exemplo para todos nós, que possamos aprender a confiar em Deus, não apenas em nossas alegrias, mas também nas nossas aflições, e que a nossa oração seja sempre acompanhada de disposição e obediência, entregando tudo a Ele. Isaías 40, 29 diz para nós: o Senhor é santo e poderoso, Ele dá força ao cansado
e renova as forças ao fraco, ao que não tem nenhum vigor, em outra tradução. Assim é o Senhor, que nos ouve, irmãos, que nos atende, que cuida de nós a cada dia, a cada momento, e que nós possamos, precisamos estar buscando, pedindo a Ele cada dia mais e mais sabedoria, para que nós possamos então crescer no conhecimento, crescer na fé e crescer no amor. Ao abrirmos a Bíblia nos livros de Salmos, eu estou encerrando, irmãos, o Salmo 120, na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. 121, levantarei os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Verso 2, o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. 123, a ti levanto os meus olhos, ó tu que habita nos céus, assim como os olhos dos servos atentam para as mãos dos seus senhores, os olhos da serva para a mão das suas senhoras, assim os nossos olhos atentam para o Senhor, nosso Deus, até que tenha piedade de nós. 124, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga a Israel, se não fora ao Senhor. 125, os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Amém, irmãos? Assim, então, que Deus nos ajude e possamos exercitar cada dia mais na oração, na gratidão, na devoção ao Deus Todo-Poderoso. Que o Senhor continue a falar no seu coração e que você, nesta noite, possa estar entregando não só os seus pedidos, as suas necessidades, mas entregando a sua vida ao Senhor Jesus Cristo hoje, reconhecendo Ele como seu Salvador pessoal. Para isso Ele morreu na cruz do Calvário e ressurgiu ao terceiro dia, para lhe dar vida e vida abundante. Então hoje faça a maior decisão na sua vida. Entregue a sua vida ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Amém? Deus o abençoe. Nós vamos estar encerrando. Convido a equipe de louvor a estar nos ministrando.